Bom, pessoal, bom dia. Começando aqui então o call trimestral do XPE. Sejam bem-vindos. Primeiro, novamente, aqui pedir desculpa aqui, te atrasou uns 15 minutinhos, 12 minutos para ser mais preciso, em função de uma estabilidade que a gente teve na plataforma. Mas a gente aqui já tem mais de 100 pessoas aqui no Zoom e a gente vai dar seguimento ao call aqui. Antes da gente começar, só reforçando o nosso calendário aqui de lives ao longo dessa semana. A gente já fez três dos nossos fundos aqui, nossas estratégias no começo da semana. Hoje é a live do XPE e a gente tem mais três lives até o final da semana. Fiquem super à vontade para entrar e mandar perguntas em qualquer uma delas. Acho que só reforçando também que a gente mudou o formato de Q&A. A gente criou um formulário aqui e a gente já recebeu até um número bem alto de perguntas antes da live começar. Já são mais de 60 perguntas aqui que a gente recebeu. Grande parte delas a gente até ajudou a gente formatar o discurso e responder ao longo da live, mas a ideia aqui é passar por todas elas ao longo da live e caso a gente não passe por alguma, a gente vai falar ao final aqui da live. Como a gente mudou para o Zoom especificamente hoje, tem uma sessão de Q&A aqui no Zoom também, então fiquem à vontade, a gente vai ficar monitorando tudo aqui. A ideia é não deixar a pergunta sem resposta, tá bom? E antes só de passar a palavra para o time de gestão, só fazendo uma introdução aqui sobre a XP Asset. Hoje a gente tem mais de 180 bilhões de reais sob gestão, mais de 4 milhões de cotistas, divididos em três estratégias, entre alternativos, líquidos, passivo e alocação. E só mostrando aqui o nosso mapa com os nossos investimentos, seja no Brasil ou fora do Brasil, reforçando a robustez aqui e o tamanho da asset. Com isso, passo a palavra aqui para o Túlio, para o Eduardo, para o André, para a gente dar início aqui à live. Obrigado. Obrigado, João. Pessoal, também peço desculpas aqui pelo contratempo na nossa plataforma, que a gente acabou fazendo essa mudança de última hora para não deixar de fazer o call. Acho que vão ter, então, dois Q&As rolando, tanto esse aqui do Zoom, quanto a planilha que o João mencionou. Fiquem à vontade aí para mandarem os dois. Eu vou tentar fazer hoje, pessoal, combinei com o time, de forma bem objetiva a parte da apresentação, para a gente realmente focar mais nos Q&As. Eu acho que ao longo da apresentação a gente já vai conseguir responder algumas dúvidas. Então, assim, tem dúvidas, obviamente, que são muito parecidas, então talvez a gente resuma ali 3, 4, 5 dúvidas iguais e responda de uma vez só, mas para a gente não perder mais tempo, então vamos começar. Acho que nosso call do terceiro trimestre aqui, obviamente, não vai ter como a gente não falar sobre o evento que aconteceu ontem, mas seguindo aqui a nossa tradição, né, o Infra 2 não teve nenhuma alteração. Pode passar para a próxima página, por favor, não sei se está com delay. Boa, obrigado. A gente mantém a nossa estrutura de isenção, o fundo continua ainda com a estratégia em todos os segmentos que são possíveis dentro da Lei 11.478, a Lei dos FIPS-E's. A gente tem um total aí de mais de 12.500 cotistas. Já fizemos, desde o início do fundo, uma devolução de mais de R$ 52,40 por cota. A gente tem um valor de patrimonial de R$ 84,43 e continuamos com nossa taxa de administração de 1,3. Mais uma vez, todas as pessoas físicas com os benefícios aqui de isenção dos FIPs e ES. Pode seguir adiante, por favor, João. Contando um pouco do que foram os últimos acontecimentos, a gente teve um anúncio de uma aquisição de debêntures no montante de 14 milhões de reais da Coremas Holding 1 e Coremas Holding 2 a um custo de PCA mais 10, então um pouco do que a gente anunciava desde o nosso follow-on do mês de março, do primeiro trimestre, que a gente continuaria fazendo algumas alocações, então essa alocação é parte disso, possivelmente a gente deve ter mais alocações até o final do ano, menores, né, alocações aí de magnitudes aí de 30, 40 milhões de reais. O fundo tem uma posição de caixa aí de aproximadamente 100 milhões de reais, então a gente está comprando algumas coisas, aproveitando também de um cenário aqui oportuno de comprar ativos de qualidade com boas taxas. A gente fala um pouco para vocês aqui também sobre curtailment, que eu acho que vai ser um tema que a gente vai voltar ao longo da apresentação, principalmente na parte de Apodi e de Vila Acre 1 e 2, mas a gente viu ao longo do mês de outubro e nos dias aqui, né, nos primeiros dias de novembro, a gente acompanha diariamente como é que está a geração dos nossos parques, uma melhoria no curtailment. Basicamente o que houve foi a entrada de novas linhas, então o Operador Nacional do Sistema começou a exportar mais energia, né, para os supermercados ali do Nordeste para o Sudeste, então esses cortes diminuíram, então a gente está vendo níveis mais próximos aqui de 15%, né, que é mais ou menos a média desse ano, depois o Eduardo vai detalhar com bastante riqueza para vocês,
né, o que foi os primeiros trimestres, né, o terceiro trimestre, que de fato foi o trimestre mais grave, e o que a gente está vendo, né, nesses últimos 2 meses, vamos dizer, outubro e novembro, e um pouco da perspectiva para o próximo ano, de 2025. Então a gente vê aqui com mais otimismo, obviamente, do que foi no trimestre passado, que tinha sido aí magnitude de mais ou menos uns 39% nos nossos projetos, né, depende muito ali de cada uma das regiões, né, do Nordeste principalmente, mas nas nossas regiões ali de Rio Grande do Norte e Ceará, foi mais ou menos essa magnitude de 39% no terceiro trimestre, mas de novo, com a entrada de novas linhas, houve uma melhora do escoamento da transmissão, e com isso houve uma redução do curtailment, e a gente tem visto aí numa média por volta de 15%, tá? Aqui a gente coloca um ponto importante, que foi que já havia algum tempo, dentro de RT1Z, uma vitória de 5,1 milhões de reais num processo administrativo da ANEEL. Já foi dada a ordem de pagamento, né, a contraparte recorreu judicialmente, mas a gente está tomando devidas providências, principalmente com os nossos advogados. Seria aí uma receita extraordinária de algo que a gente brigava, a gente não tinha dado tanta publicidade, mas é algo que a gente tinha de forma otimista aqui, a perspectiva de receber. Então, logo a gente receba, isso deve incrementar ainda mais os dividendos de Arteon. Provavelmente isso deve ficar para o ano que vem. A Arteon, para vocês terem como referência, pagou esse ano por volta de 9 milhões de reais de dividendos. Então, é uma empresa já que está naquela fase, assim como outras empresas, né, do nosso portfólio, de distribuições de dividendos. Então, a gente fica bem contente com essa notícia. Podemos seguir para o último tópico que a gente tinha na próxima página. A gente fala sobre também a exoneração das fianças de Z2, né? Lembrando que em Arteon a gente tem 3 clusters, né? 3 basicamente SPEs, Z1, Z2, Z3. Z2 e Z3 são projetos que ficam nos estados do Nordeste, onde a gente tem acesso a financiamento do Banco do Nordeste. Então, logo os projetos entram em operação, eles começam aos poucos, né? Depois que tem o completion físico, que é a entrada em operação, tem depois a busca pelo completion financeiro, que é obter principalmente os índices de cobertura, né? Mostrar ali pelo menos 12 meses de índices de cobertura saudáveis, né, que estão dentro dos parâmetros dos contratos do BNB. Então a gente conseguiu atingir isso em Z2, a gente já conseguiu atingir isso também em Z3, mas é um processo que demora, é um pouco moroso, e felizmente já em Z2 a gente conseguiu reduzir esse custo. Isso é algo também que a gente se apropria, né? O custo sempre de renovações de fiança é caro, é algo que onera os projetos, então Z2 já está desonerado. Hoje a gente só tem a dívida com o BNB sem nenhum tipo de fiança bancária, e a gente espera obter isso em Z3 e futuramente nos outros projetos que têm dívida de BNB, como é o caso lá de Parnaíba, antiga LC. Podemos seguir para a próxima página, por favor. Aqui, uma fotografia rápida do fundo, que vocês já conhecem. Acho que o único ponto que eu estaria atenção é que, muito provavelmente até o final desse ano, a gente vai ter a transferência da Parnaíba, antiga LC, para baixo da Orion, deixando de fato a consolidação da Orion como operadora dos nossos projetos de transmissão. Então, vai ficar visualmente ali Arteon, BR1 e 3 e Orion embaixo e Parnaíba embaixo da Orion. Os demais projetos seguem inalterados, né? Sol Maior com 100%, Apodi com 10% de participação, Vilacro e 2 com 100% de participação, Parnaíba que eu já mencionei, F3C, Alísio são projetos e Corema são a parcela de dívida. Olhando esse gráfico de pizza, né, a gente tem 72,5% de posições do portfólio em equity, 27,5% em posições de crédito. Lembrando que essa versatilidade, na nossa visão, é muito interessante de se ter, tanto a diversificação setorial, né, que a gente tem hoje setor elétrico, transmissão e geração, e a parte também de transportes, que a gente traz mais capacidade do fundo fazer pagamentos, do fundo ter fluxos, né, que foi isso inclusive, né, a oferta de agosto de 2023, que a partir de janeiro de 24 a gente passou a pagar os dividendos de forma mensal. Com essa recorrência, a gente trouxe uma experiência melhor para o cliente, era um feedback antigo, mas acho que nessa página esses são os principais pontos aqui para trazer para vocês. Na próxima página, eu acho que a gente traz um gráfico onde a gente apresenta a performance do fundo, né? A gente já pagou, como eu mencionei, R$ 52,41 desde o início do fundo. Liquidez diária média está por volta de R$ 2 milhões. Nosso patrimônio líquido é de 1,1 bi, 1,161 milhões de reais. E a gente tem 12.500 cotistas, como eu já havia dito, patrimonial R$ 84. Cota mercado, obviamente, isso aqui é a data base do final de setembro, ela vem sofrendo um pouco. Ontem, de novo, foi um dia fatídico, né, que a gente teve uma queda de 5%, muito mais ligada, acredito, aí, a um outro fundo do que a nossa performance, de algum problema específico com o nosso fundo, mas, de novo, nós vamos entrar em detalhes aqui, vamos seguir adiante, por favor. Acho que essa é a última página antes de passar para o portfólio, que aí eu vou pedir para o André Rocha e para o Eduardo Borges comentarem um pouco das companhias de portfólio, mas
A gente traz esse gráfico para vocês. Hoje a gente está com uma cota até abaixo disso, né, de R$ 66. Nossa cota está por volta de 63, né, fechou ontem 62,90. A gente tem chegado nesse preço aqui até uma oportunidade, né, de compra. A nossa cota hoje apresenta um retorno acima de PCA mais 13,5. Então, a gente trouxe aqui para vocês a cota atilita mercado, né, considerando o preço de 73, que era IPCA mais 10,9, mas de novo, já houve uma atualização. A gente fala especificamente aqui do lado direito sobre os dividendos, né, declarados de 2024, os dividendos anteriores e o dividendo de 2025. Já vieram várias perguntas, né, o João mesmo mencionou, né, são mais de 60 dúvidas já a respeito dos dividendos. O que a gente pode falar, pessoal, é que a gente está muito confiante com os nossos dividendos. O que a gente está pensando, inclusive, em fazer, até para trazer mais transparência, que eu acho que esse é um grande diferencial nosso, talvez o feedback mais positivo que a gente recebe aqui como time de gestão, é a transparência com que a gente trata o fundo, que a gente trata os investidores, é o respeito que a gente tem com os nossos investidores, que é o nosso maior ativo. Então, se vocês forem recordar e pegarem os nossos relatórios, a gente está falando do curtailment desde julho desse ano. E a gente até algumas vezes usou essa expressão que a gente talvez tenha sido honesto demais, né? Porque ninguém falava de curtailment quando a gente começou a falar. Talvez a gente tenha sofrido um pouco mais desde o início desse anúncio de curtailment, que impacta especificamente os nossos projetos de geração eólica e solar, especificamente a Podi Solar, né, e eólica Vilacro e 2, mas a gente está muito confiante com o nosso dividendo de 2025 e a gente quer abrir, inclusive, mais para vocês os dividendos de 2026 e 2027. A gente está começando a fazer esse trabalho, né? A gente sempre faz o guidance de one year forward, então a partir de 2025 a gente também faria o guidance de 26. O que existe de fato aqui para a gente é uma dificuldade de cravar o número, né? Porque, obviamente, existem muitas premissas que mudam, né? Pô, a inflação vai ser 5% ou vai ser 3%? O curtailment vai ser 20% ou vai ser 10%? A geração dos parques vai ser qual geração especificamente? Então, a gente vai dar, talvez, como a gente faz o XPID, bandas, tá? Guidances, inclusive, uma ideia que a gente tem é de suavizar um pouco mais, que todo mundo sempre questiona a gente, tá? Pô, o que vai ser dividendo de 27, de 28? Então a gente deve mostrar para vocês que a gente tem muita segurança da manutenção desse dividendo que a gente tem histórico, que é mais ou menos R$ 1 por mês por cota, e talvez há uma possibilidade de a gente tomar uma decisão de transladar. Isso é um feedback também que a gente tem recebido de vocês, tá? Então mostra que mais uma vez a gente está escutando vocês, pegar a parte dos dividendos de 25 e jogar talvez para os anos seguintes, né? 25, 26, 27, ficar de uma forma mais linear. De novo, a gente quer ouvir esses feedbacks de vocês, construir isso em conjunto, mas de pelo menos colocar um guidance que nos próximos 3 anos há uma expectativa de pagar alguma coisa próxima lá de R$ 12 por cota por ano, tá? Ou seja, no mínimo R$ 1 por mês por cota. De novo, o ano que vem a gente tem condições de pagar R$ 1,17. A decisão talvez seja de mudar um pouco a estratégia e de deixar uma previsibilidade maior, mas para ter essa previsibilidade maior, anunciando talvez em ranges, a gente deve anunciar então mais prazo de dividendos e aí um dividendo mais linearizado, tá? Então, acho que é só uma mensagem que eu queria passar antes de entrar no portfólio. E aí, de novo, pessoal, a gente sensibiliza. É lógico que o mercado não está ajudando, né? A parte fiscal, a parte monetária, a gente tem tido bastante solavanco aqui e impacto, né, em quedas de cota. Todo mundo aqui é extremamente comprado com a tese. A minha maior posição na pessoa física, grande parte do time aqui também carrega a maior posição na pessoa física do XPE. Então a gente se solidariza, se sente muito pela queda das cotas ontem de novo. Eu acredito que ontem a gente foi mais esbarrado aqui por um outro problema em um outro fundo, e que a gente vai falar especificamente para vocês sobre o problema de curtailment, que a gente já anunciou para vocês há muito tempo esse problema, e que, de novo, né, o spin que a gente está dando aqui é um tom até positivo. Diferente do último trimestre, esses últimos 2 meses melhoraram, e a gente tem uma expectativa para o ano que vem que seja mais ou menos a média do que foi esse ano. Se a gente pega o primeiro trimestre, o segundo, o terceiro e esses primeiros meses agora do último trimestre, a gente está falando de 15 e 16% de curtailment. A nossa premissa para o ano que vem é algo no máximo isso. A gente imagina que vai ser por volta de 15% no máximo. A gente tem uma premissa talvez aqui de ficar entre 12 e 15. Isso é algo que a gente está agora discutindo com as companhias de portfólio para fins de orçamento, tá? O budget sempre a gente discute no mês de novembro. Então, tão logo a gente tem essa premissa, mas eu já estou trazendo para vocês que a nossa expectativa é de melhora. Ontem mesmo a gente fez um trabalho aqui de entender o que, que o mercado está provisionando, né? Empresas grandes do segmento, né? Auren, Copel, a
a própria Serena, né, que tem menos impacto, Engie, todas essas empresas que estão na região do Nordeste, que, de novo, isso varia de estado para estado, mas nenhuma delas está com uma premissa muito agressiva, muito ruim de curtailment. Há uma expectativa de melhora do curtailment com novas linhas que vão entrar em operação. Claro que isso aqui vai ser um processo de médio prazo, porque realmente resolver o problema em definitivo, como a gente já vem falando para vocês, demora aqui 3, 4 anos, mas que há uma expectativa que o operador tenha agora tomado a decisão de operar o sistema com um pouco mais de risco, né? Ainda assim, né, com uma margem de segurança, porque desde agosto do ano passado eles tinham ficado demasiadamente conservadores, mas a gente acha que há uma expectativa de melhora nessa curva de curtailment e não fique com essa fotografia tão ruim, com aqueles 39%, 40% que houve no último trimestre, tá? E existem outras medidas, principalmente na esfera administrativa, que o Eduardo vai comentar um pouco sobre liminares, que a gente já obteve no passado, que há uma possibilidade, inclusive se não for vencido na esfera administrativa, de judicialização. A gente vai brigar por cada centavo do fundo, assim como a gente sempre brigou, mesmo o caso do Sol Maior, que era um caso pequeno, lá de 2 milhões de reais, a gente está judicializando, então isso aqui é um caso que a gente vai tratar do ponto de vista é, físico, né, o sistema melhorar, construir mais linhas de transmissão, da possibilidade de armazenagem através de baterias, que está tendo essa discussão regulatória, da esfera administrativa também com o regulador e possível judicialização, mas que, de novo, a nossa premissa é uma premissa de por volta de 15% no máximo. A gente está colocando aqui de novo ranges para vocês, porque é difícil cravar esse número, não depende de nós, mas que esse é um risco que não deveria ser imputado, como a gente vem falando para vocês, aos geradores. Isso é um problema agora que está sendo discutido no âmbito regulatório. E que, mais uma vez, do nosso ponto de vista, como a gente tem mais ou menos 30% do nosso portfólio impactado pelo curtailment, isso aqui não muda a nossa expectativa para o ano que vem. A gente mantém aqui o nosso guidance para o ano que vem, lembrando que há uma possibilidade de a gente fazer uma revisão colocando mais prazo de 2024, 25 e 26, né? Desculpa, 25, 26 e 27, mas a gente só quis trazer um pouco dessa mensagem antes de entrar no portfólio. Vou passar a palavra aqui para o Eduardo e para o André e fico com você junto aqui com o Q&A. Obrigado, Túlio. Começando aqui para o Sol Maior, eu já passo a palavra aqui para o Eduardo. Obrigado, João. Começando aqui para o Sol Maior, pessoal, só relembrar um pouco do ativo, né? A gente é dono de 100% desse projeto, é um projeto que a gente investiu em abril de 2019, uma planta relativamente pequena, de 6,1 megawatts píquico, localizada no Tocantins. A gente tinha, até março desse ano, 95% dessa planta, e em março a gente passou a ter 100% e a fazer a gestão integralmente desse ativo, né? Tanto responsável pelo OIM, que é realizado aqui pela Guimarães, quanto toda a parte de gestão aqui, de administrativa do projeto. Só para recordá-los, né? A gente houve um problema nesse projeto em outubro de 2020, né? Então houve um sinistro, um vendaval acima de 108 km por hora. A gente acionou o seguro, a Fairfax, já recuperamos aproximadamente 80% desse valor, e a gente está aqui, a gente contratou então o Ernesto Tsurinic, do ETAD, para nos auxiliar aqui na recuperação do restante dos 20%. Nós já protocolamos aqui uma petição inicial contra a seguradora. A gente espera que ter notícias positivas ao longo dos próximos meses, mas acho que a grande notícia positiva é que a recuperação aqui da geração ela vem se demonstrando acho que bastante consistente ao longo dos últimos meses. Então, desde que a gente assumiu o projeto, né, 100% dessa gestão a partir de março de 2024, a gente vem gerando algo próximo de P50 se a gente normalizar a geração ao longo dos últimos meses. Em relação à margem EBITDA, do gráfico de baixo do Sol Maior, também está bem estável, próximo de 64%, 65%. Aqui a margem está um pouco mais baixa do que a Podi, dado o tamanho do projeto. Já era previsto isso, né, já está previsto inclusive nas nossas premissas de projeções, mas a gente está bem contente com esse projeto, principalmente com a recuperação e essa perspectiva de recebimento adicional do seguro, algo em torno de até 2 milhões de reais, dependendo aqui do prazo e das condições que foram negociadas aqui com a Fairfax. Passo a palavra aqui para o Edu para falar sobre a Podi. Acho que na página anterior mesmo, João. Obrigado, André. Então, pessoal, bom dia a todos. Acho que falando um pouco de Apodi, né, só relembrando aqui, passando nossa posição aqui no fundo é de 10%, um parque de 162 megapico solar, localizado em Quixeré, no Ceará. A gente é sócio do Grupo Scatec Equinor, sócio estrangeiro aí, que é investidor já há bastante tempo do ativo. Hoje a gente tem aqui um contrato no ambiente de reserva com um preço extremamente atrativo, de R$ 454 o megawatt-hora, bastante similar aí ao do Sol Maior, usual aí para leilões um pouco mais antigos, que raramente a gente vê. De novo, do ponto de vista de geração, é um parque que ele tem uma capacidade de atingimento de meta bastante resiliente. Se a gente olhar para trás,
Aí antes de entrar um pouco no tema de curtailment, tá? Mas um dos motivos pelos quais a gente começou a reportar os nossos gráficos de geração com duas barras, né? A barra do que foi gerado e a barra do que foi cortado, é para a gente conseguir dar uma maior transparência para vocês do quanto que a geração ela conseguiria atingir a meta não fosse essa questão sistêmica do curtailment, tá? Então, como vocês podem ver aqui nos gráficos, a Apodi ela é um ativo que performa em linha, operacionalmente em linha com a sua meta de geração. E aí a gente tem o tema do curtailment aqui hoje impactando a energia que de fato consegue ser escoada. Vou entrar um pouco mais no detalhe, a gente tem um slide só para falar de curtailment, tanto de Apodi quanto de Villa Acre, tá? Então já entro mais no detalhe sobre esse assunto. Mas basicamente o tema principal aqui é que a Apodi, por hora, encontra-se protegida. A gente não tem liquidação de caixa por enquanto, a gente tem provisionamentos contábeis de curtailment, que é uma questão de regra contábil que a gente precisa fazer, mas até o momento a gente ainda não teve esses impactos maiores, a gente ainda não teve um prejuízo caixa, e a estratégia das Apodis, assim como da de Villa Acre 1 e 2, é de judicializar e questionar o tema para que essa proteção continue existindo. Tá? Esse é um tema amplamente discutido aqui no setor, já entro mais no detalhe aqui das motivações e dos racionais por trás, as particularidades aqui dos nossos ativos, mas de forma geral é isso, é um ativo que tem se desalavancado, tem gerado caixa. Hoje a gente tem já 100% quitada parte dos empréstimos, só tem empréstimo BNB restante em Apodi, isso foi um movimento positivo até desse ano. Esse ano a gente teve pagamento de dividendo de Apodi para o fundo maior até do que a gente estava esperando, a gente falou isso nos últimos relatórios. Então acho que como visão geral, acho que isso é um ponto aqui para a gente ter em mente. Tá? Então, níveis de margem também bastante elevados, mesmo com o provisionamento de curtailment, a gente fica em 75% e 80%, e níveis normalizados ali, ex-curtailment, não é incomum a gente ver 80% a 82% de margem. Tá? Acho que podemos passar, por favor, João. Aí entrando agora nas eólicas, né, acho que a aquisição recente que a gente fez no fundo foram ativos que a gente adquiriu no final de 2023 e pagou em abril de 2024, né, então tem um pouco mais aí de 6 meses que a gente adquiriu esses dois ativos. A gente comprou esses ativos da Voltalia, que é uma empresa global aí de geração renovável. São ativos bem operados, com boas capacidades de geração. A gente também mostra já histórico maior aí de geração, e a gente também tem mostrado cada vez mais a quebra entre o que gerou de fato e o que foi cortado. Como vocês podem ver, esse segundo semestre do ano, expurgando os efeitos de curtailment, o ativo tem uma performance operacional bem em linha com a meta dele. Em eólicas, a gente acaba tendo uma volatilidade de geração maior do que outras fontes, como solar, por exemplo. É normal você ter 2, 3 anos, às vezes, gerando abaixo do esperado, e depois 2, 3 anos gerando igual, acima do esperado. Isso vai ficar mais claro no gráfico que a gente mostra um pouquinho para frente. São duas eólicas aí que somam 58,5 MW, tá? São ativos que estão relativamente pouco alavancados também. Um deles, inclusive, está caixa líquido, então tem mais caixa do que dívida, o que reforça aí a posição segura que a gente tem nos ativos. Um ponto que a gente também vem falando bastante nos relatórios nos últimos meses são as distribuições de dividendos. Esses ativos a gente comprou esses dois ativos por 280 milhões de reais, mais ou menos, tá? Há 6 meses atrás, e a gente já anunciou nesses dois ativos somados 40 milhões de reais de dividendos esse ano, tá? 36 milhões já foram pagos até para o fundo. Então, existe uma robustez aqui de caixa, de estrutura de capital, são ativos que estão gerando caixa mês após mês, apesar do curtailment, eles não estão tendo a liquidação caixa de curtailment, e também tem estratégias específicas que a gente já detalha mais para continuar com essa proteção. O que eu só queria chamar a atenção é que na parte de performance financeira, quando vocês veem aqui o resultado negativo, né? Então, as linhas aqui que estão negativas, principalmente nos últimos 3 meses, a gente está colocando isso como um provisionamento contábil, porque isso é a regra contábil e a gente tem que seguir. Do ponto de vista de caixa, para quem acompanha a planilha de fundamentos que a gente solta no site, é possível ver que todos os meses os ativos têm tido uma geração positiva de caixa. Os únicos meses em que eles não tiveram geração positiva de caixa, tem uma nota lá de rodapé, de uma nota na célula, dizendo que é porque foi pago o dividendo. Então, do ponto de vista de caixa, os ativos têm tido um ano bastante resiliente, e aí a gente tem só esses provisionamentos contábeis por conta de curtailment. Tá? Acho que pode seguir aqui, por favor.
acho que vou só aproveitar e começar aqui com o Arteon, já passo a palavra aqui para o André para comentar das demais. Acho que a Arteon, a gente tem um ativo já extremamente maduro, né? A Arteon é a nossa transmissora aqui, que a gente tem 3 SPEs, cada uma com seu contrato de concessão para instalações de transmissão. A gente tem 5 subestações distribuídas nesses três contratos de concessão. Essa empresa já está operacional aí há 3, 4 anos, tá? Então a gente já está num estágio bastante maduro, ela tem conseguido maximizar margens EBITDA, a gente tem tido aí 84% de margem EBITDA média aí para o ano, que é um valor bastante positivo, especialmente por uma transmissora que não é uma transmissora muito grande. Isso tem sido possível por conta dos ganhos de escala, das sinergias que a gente tem conseguido aproveitar com o crescimento do Grupo Orion, esse negócio que a gente não precificava originalmente e tem conseguido gerar valor. O estágio de maturidade da Arteon, ele também está ajudando a gente a atingir o completion financeiro, né, que é um conceito que se tem com os bancos financiadores, em que você consegue reduzir as garantias bancárias. Então, o Túlio até comentou isso no início do call. Uma das notícias positivas aqui desses últimos meses é que a gente não tem mais custo de fiança bancária na Arteon Z2. Pra vocês terem uma ideia, a gente pagava entre 1 milhão e 1,5 milhão por ano de custo de fiança bancária como uma garantia adicional para o Banco do Nordeste, que agora a gente não vai ter mais. E o caminho seguinte é a gente fazer isso com o Z3 também, tá? Então, acho que de principais atualizações aqui são isso, além do processo aí de disputa por uma indenização que a gente tem direito e que foi aprovada ali na ANEEL. A gente está agora só brigando judicialmente, mas que é um tema que é um não provisionado, como o Túlio falou, né? É uma notícia com a qual a gente não contava. Então, isso entrando aqui no nosso fluxo de caixa é upside, tá? Então, acho que de Arteon seriam as principais atualizações aqui desse TRI. Obrigado, Edu. Passando aqui, então, pode voltar, João, por favor? Só passando aqui para os ativos de Parnaíba e das BREs. Uma página seguinte, por favor. Bom, aqui do lado esquerdo, né, de Parnaíba, só para recordá-los, a gente está falando então ao todo de 3 ativos de transmissão. Então, uma subestação localizada na Bahia, uma no Tocantins, uma linha de transmissão e 3 subestações no Piauí. Ao todo são 200 quilômetros de linha e 3 subestações. São ativos 100% operacionais. E a gente está falando de um nível de disponibilidade muito próximo de 100%, entre 99,5% e 100% de disponibilidade, inclusive acima do que a gente projeta aqui nos nossos modelos financeiros. A gente está bem contente também com esse projeto, com uma RAP muito próxima de 50 milhões de reais. A gente viu aqui uma queda no último trimestre, principalmente aqui de margem EBITDA, muito por conta, né, só relembrando, pessoal, a gente fez investimento nesse projeto através de uma debênture conversível em setembro de 2019, a gente realizou a conversão efetiva em março agora de 2024, e a partir então desse último trimestre, a gente intensificou, principalmente a agenda aqui de manutenção, de operação. Então isso ocasionou um desembolso adicional aqui, né, de caixa, né, nesses últimos meses. A gente pretende aqui então voltar ao nível de margem EBITDA que a gente via ao longo dos meses anteriores, e acho que o principal ponto aqui, o foco agora nos próximos meses, é a queda das fianças bancárias, assim como como ocorreu em Z2, né, que o Túlio comentou no início desse call, para as SPEs aqui da Bahia e do Piauí. Então, que a gente tem financiamento com BNB e a gente tem a possibilidade de queda no primeiro momento até 15%, a gente está pleiteando a queda de 100% dessa fiança bancária para o resto da vida desse projeto. Indo para as BREs, BR1 e BR3, são 2 projetos que a gente hoje tem 75,5% de participação, em parceria aqui com a Enind. Eu fiz a visita a esses projetos no início desse mês, então estive no Lagoa do Carro e no Alagoas, perto de Maceió, para visitar esses projetos. Eles estão com a disponibilidade de 100% desde a energização, então desde 2020 para a BR1 e outubro de 21 para a BR3. Então são ativos também que a gente está bem contente. Já houve a queda aqui das fianças bancárias, então hoje o projeto já está rodando aqui com as próprias pernas, sem necessidade de fiança bancária, com financiamento de BNB, financiamento bem barato, próximo de IPCA mais 1, e perspectivas muito boas aqui também de distribuição de dividendos. Inclusive, a gente já fez a primeira distribuição de dividendos desse projeto nesse último trimestre. Acho que de BREs e Parnaíba são esses pontos. Se puder passar, por favor, João. Boa, obrigado, André. Acho que voltando agora aqui, pessoal, para o tema do curtailment, né? Acho que vamos entrar aqui mais no detalhe e dar o máximo aqui de transparência para vocês. Acho que, como o Túlio adiantou, esse é um tema que a gente já vem pontuando aqui no relatório, nos nossos relatórios, nas nossas comunicações há bastante tempo. E aí, dando um passo para trás, acho que para colocar todo mundo na mesma página, né? O que é o curtailment?
O curtailment ou constrained off, que é um outro termo também que se usa, ele nada mais é do que você ter cortes no escoamento de energia, especialmente renovável aqui, né, como é o caso que a gente está vivendo, por decisão do operador do sistema, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem um parque aí gerador, e ele é operado de forma unificada pelo ONS, que é o Operador Nacional do Sistema. Esse operador o que ele tem feito, né? Ele tem virado para os geradores e falado: não me importa se está ventando, não me importa se está sol, desliga a máquina, porque eu não tenho condição de receber ou de escoar a minha operação, eu não vou estar confortável com a segurança da minha operação se você injetar a energia que você tem capacidade de gerar. Esse é o conceito, de forma bem simplificada, do que é o curtailment constrained off. Esse cenário é um cenário que teve uma piora depois de agosto do ano passado, quando houve o apagão. A gente teve um apagão ali generalizado, né, no país em agosto do ano passado, e depois do apagão, o Operador Nacional do Sistema começou a ser mais conservador com as margens de tolerância que ele tinha para exportação de energia, porque hoje o Brasil é um grande sistema interligado, né? Então, grande parte das nossas renováveis está na região Nordeste e grande parte do nosso consumo está no Centro-Sul. Então, você tem uma exportação líquida de energia Nordeste para o restante do país que teve a sua tolerância reduzida pelo Operador Nacional do Sistema. E aí, depois do apagão que aconteceu, você teve menos energia sendo aceita para ser exportada, e aí isso fez com que esse corte acontecesse. Qual que é a grande discussão geral, né? Aí você entra nas especificidades de cada ativo. A discussão geral é de quem é o ônus financeiro desse corte. Nós aqui, a indústria renovável de forma geral, acreditamos que esse ônus financeiro não deveria ser um ônus do gerador, porque qual que é o risco do gerador? É se ventou ou não, é se fez sol ou não, é o risco de construir, operar, é o risco de financiar o projeto, não é o risco de o Brasil precisar ou não dessa energia que foi comprada, né? Todos esses ativos nossos aqui, pelo menos, estão com energia vendida em leilões no longo prazo. Imagina você tem uma fábrica, vende um produto no longo prazo por 20 anos, em determinado momento seu comprador fala: não me entrega mais esse produto e, por sinal, eu vou te multar porque você não me entregou. É isso que é o impacto que está sendo discutido hoje judicialmente, que na nossa visão é uma discussão completamente esquizofrênica, é um direito muito forte a favor dos geradores, especialmente dos geradores, como é o nosso caso aqui, Vilacre 1 e 2, por exemplo. A gente não tem qualquer previsão de possibilidade de restrição no parecer de acesso. O que é o parecer de acesso? É o documento que garante a conexão do parque no ponto de injeção de energia. Todo parque, quando vai ser construído, precisa ter um parecer de acesso para conseguir escoar a energia gerada. Mais recentemente, alguns parques têm pareceres de acesso com uma notinha que fala: pode sofrer algum tipo de restrição de escoamento, porque a estrutura hoje local aqui não dá conta de injetar toda essa carga. Não é o nosso caso. Hoje a gente não tem isso, tá? Então, isso é um dos motivos pelos quais a gente é especialmente confiante com os nossos pleitos jurídicos, que também já explico aqui quais que são. Então, é importante só a gente separar o que é o curtailment do que é a geração e a qualidade de geração do ativo. Esse é um dos principais motivos pelos quais a gente tem quebrado o reporte de geração dos nossos ativos, né, para mostrar o que é curtailment e vocês verem que o vento, por exemplo, nesse semestre tem sido um vento até bastante bom, melhor até nos últimos 3 meses do que o vento do ano passado. E ainda assim a gente tem tido uma geração muito mais impactada pelo curtailment. O que aconteceu do ano passado para esse ano? Né? Todo mundo imaginava que isso fosse... ninguém imaginava, né, que isso fosse crescer brutalmente como cresceu no terceiro tri desse ano. Isso acendeu um alerta para muita gente. A gente teve nas eólicas uma média do terceiro tri mais ou menos 38% de curtailment. Só que o que acontece? A gente tinha conexões, assim como tem novas conexões para acontecer, pendente para acontecer em setembro desse ano, e que aconteceu. Depois que essa conexão relevante de uma instalação de escoamento aconteceu, a gente teve uma queda muito expressiva de curtailment. Só para vocês terem uma ideia, até como isso é móvel, tá? Até o mês passado, a gente estava achando que a média de curtailment para esse ano seria por volta de 18% a 20%. Fechou o mês de outubro, a nossa previsão de média para esse ano já está na casa dos 16%, porque a gente tem visto uma melhora gradativa
do curtailment, isso por conta de uma instalação relevante, tem outras ainda para serem conectadas, tá? Então, esse é um tema que está ongoing aqui, que está sendo atualizado diariamente. Só para vocês terem uma ideia, o Túlio também comentou isso, com relação a outras empresas, né? O que tem sido níveis de curtailment de outras empresas. Então, a gente tem, por exemplo, Enel, Engie, Copel, Auren, faixa de 3% na média desse ano, Copel, faixa de 9% esse ano, Engie, faixa de 8% na média desse ano, Equatorial está um pouquinho mais, 19% esse ano. A gente está caminhando para as eólicas para algo ali entre 15% e 17% na média desse ano. A nossa perspectiva é de queda do curtailment nos próximos anos, assim como a perspectiva mais geral do mercado, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Aí, depois que a gente entra nesse tema do curtailment, aí existe a diferença entre o que o curtailment está, de fato, impactando a geração e o que ele, de fato, está impactando o caixa. Hoje, né, a gente não está tendo impacto caixa no curtailment, porque as penalidades elas não estão sendo liquidadas, e a nossa intenção é que elas não sejam. A nossa estratégia aqui, a nossa abordagem do ponto de vista de proteção do ativo, gestão dos ativos, é pedidos liminares ou mandados de segurança, justamente porque a gente acredita que o mérito do curtailment ser imputável às geradoras é um completo absurdo. Então, o que a gente faz hoje na modelagem? A gente considera algum nível de curtailment que impacta principalmente resultado, mas por enquanto a gente não está tendo esse impacto caixa. Tanto é que eu falei no início, quando a gente estava comentando os financials aqui das geradoras, né? A gente tem geração líquida de caixa todo mês nas eólicas e desalavancagem e na solar também aqui em Apodi, tá? Então, nossas frentes de atuação hoje estão sendo essas. A gente já notificou o Operador Nacional do Sistema, a gente já notificou a Agência Nacional de Energia Elétrica, a gente vai entrar aqui, estamos entrando com mandados de segurança específicos para os nossos casos, não que a gente não acompanhe as entidades de classe, a B Solar, a B Eólica, a gente acompanha e apoia as causas que estão sendo pleiteadas de forma coletiva, mas a gente enxerga que a gente tem méritos específicos dos nossos ativos também. Por exemplo, o fato dos nossos ativos estarem sendo, um deles, energia de reserva. Energia de reserva não é uma energia, por definição, sujeita à demanda energética. Então, como é que você vai ter um tipo de curtailment por falta de demanda? Não faz sentido. A gente está desconstruindo quaisquer argumentos que possam impactar os ativos, tanto é que até o momento a gente não teve esse impacto, tá? Então, assim, não quero me estender muito mais, acho que a gente coloca aqui bastante gráfico para ilustrar um pouco do que eu estou comentando. A gente acha que o pior já passou, tá? Essa é a visão geral, e que com as novas instalações se conectando, a gente talvez tenha mais 2, 3 anos de curtailment, mas ainda assim curtailments decrescentes, e que com a nossa estratégia seguindo adiante, a ideia é que não impacta em caixa aqui a geração dos ativos, tá? Acho que podemos passar aqui, por favor. Acho que por fim aqui, pessoal, falando dos últimos 2 ativos, né, de dívida do nosso portfólio, começando por Camptiba, é um investimento que a gente realizou em dezembro de 2020, é uma linha de transmissão aqui no interior de São Paulo, são 25 km de linha de 500 kV, com um nível de RAP próximo de 26 milhões. É um ativo também que apresenta uma disponibilidade de aproximadamente 100% ao longo dos últimos anos, desde o início da sua energização. E se relembrando que a gente fez um investimento mezanino nesse projeto. Então, a Camptiba é um projeto que tem sua emissão 12431, a debênture incentivada, e a gente emitiu uma nova dívida no nível da F3C Investimentos, a controladora da Camptiba. E nesse veículo foi emitida uma dívida de 65 milhões de reais que a gente adquiriu em dezembro de 2020. É um ativo, uma dívida com uma característica de pagamento cash sweep, ou seja, todo o dividendo que sobe da Camptiba para a F3CI é utilizado para pagar integralmente a nossa dívida. É uma dívida que atualmente está em torno aqui de 73 milhões de reais, com uma remuneração de IPCA mais 11 e um pacote de garantias, tanto alienação fiduciária das ações da F3CI, cessão fiduciária dos recebíveis, e a fiança aqui do controlador da F3C e das pessoas físicas investidoras aqui, acionistas da companhia de cima. E por fim, a gente pode passar a próxima página, por favor, João? Falar um pouco da Alísio. Só para recordá-los, pessoal, a Alísio é uma base de suporte logístico para a Petrobras, localizada no Porto do Açu, no norte fluminense. A gente está falando, então, de uma empresa que detém 2 contratos com a Petrobras, o BID 1 e BID 2. BID 1 é um projeto que a gente não participa aqui pelo XPIE, é um projeto que teve como intuito aqui a construção da base, são 435 metros de cais, disponibilização aqui de 300 vagas de bobinas, né, de flexíveis, que são utilizadas para exploração de petróleo pela Petrobras,
lá no Porto do Açu. E um segundo passo, o BID 2, aí sim a gente financiou pelo XPE. E o que se trata então o BID 2? É a disponibilização de 80 bobinas de flexíveis para a Petrobras e mais 200 vagas de bobinas também para a Petrobras. Então, esse contrato ele tem uma parcela fixa e variável, aproximadamente 75% de parcela fixa e 25% variável. E para nossas contas, para a gente fazer aqui a projeção de fluxo de caixa, a gente considerou apenas receitas fixas desse contrato. E a grande notícia positiva, quando vocês observam aqui o gráfico da performance financeira, principalmente aqui da receita fixa e receita variável, a receita variável vem surpreendendo muito positivamente ao longo dos últimos meses. E o que significa isso? É mais índice de cobertura aqui, o CSD melhor para a nossa dívida. Então, a gente tem um colchão de liquidez melhor. Como a gente é credor, a gente é capeado o nosso retorno aqui de IPCA mais 13 na dívida sênior, que a gente carrega aproximadamente 119 milhões de reais. A gente tem um pouquinho também, 11 milhões de reais para pimentar um pouco o retorno de IPCA mais 20. Então, essa receita adicional ela é favorável para o projeto e, consequentemente, para o índice de cobertura aqui do nossa dívida. E, por fim, falando um pouco da estrutura acionária, a gente investe, então, 130 milhões de reais pelo veículo XPIE na Lise Investimentos, na Lise de Empreendimentos, que detém aqui 2 acionistas, a Transdata e a Top Tepar, que, enfim, vem apresentando aqui bons índices financeiros. A gente vem recebendo as PMTs, como já era previsto, desde janeiro desse ano. Então, agora em novembro, a gente vai receber a 11ª PMT de uma dívida que tem como prazo final junho de 2027 para sênior e setembro de 2027 para subordinada. E carrega todo o pacote de garantias, seja ele alienação fiduciária de ações, cessão fiduciária dos contratos com a Petrobras, alienação fiduciária dos equipamentos, né, das bobinas e fiança dos acionistas até o completion físico. Acho que com isso, pessoal, a gente conclui então a apresentação aqui dos ativos, a gente abre para a parte de Q&A, né, de perguntas e respostas. Valeu, André. Pessoal, a gente teve um total aqui de quase 300 participantes hoje e a gente está com 95 perguntas. Vocês sabem que a gente não foge aqui das dúvidas, mas o que eu vou propor aqui, talvez, para a gente fazer? A gente começou ali uns 12 minutos atrasados, então a gente vai até umas 11h12, 11h15. Tem várias perguntas que são repetidas, né? Obviamente refraseadas ali, perguntadas de uma outra forma. Acho que tem algumas delas aqui que eu vou aglutinar. Dessa vez vai ser mais difícil ir lendo, né? Um a um, pessoal, mas todo mundo está perguntando um pouco sobre o curtailment. Eu acho que o Edu respondeu a grande maioria das dúvidas a respeito do problema e do que é a expectativa. De novo, a gente está exatamente nesse momento, né, fechando o orçamento das companhias, e aí a gente coloca no orçamento dessas companhias, inclusive como meta dos executivos, né? De novo, não pode ser imputado ao executivo um curtailment de 30%, mas pode ser imputado ao executivo o que ele está fazendo para evitar aquilo do ponto de vista administrativo, do ponto de vista judicial, e é isso que a gente está fazendo. A gente já está com escritórios posicionados. Nossas expectativas aqui, como guidance, é que ele vai ficar entre 10% a 15%. E ontem mesmo a gente chegou a fazer consultas com essas empresas também que estão na região, que sinalizaram valores parecidos, tá? Lembrando que nesse último mês de outubro a gente teve 10 ou 8% de Vilacro e 2, né? E aí, na média, esse ano a gente está falando de 16% em 2024. Então, portanto, a gente acredita que não vai ser repetido o problema do terceiro trimestre e que no ano que vem a gente tenha sim um curtailment por volta aí de 10, 12, 15%. E aí lembrando que mesmo que haja esse curtailment, foi toda a explanação que o Eduardo fez de que a gente tentará, do ponto de vista administrativo ou na esfera judicial, não ter impacto caixa, que esses provisionamentos na realidade estão sendo feitos de forma contábil, mas que eles não representam ainda impacto caixa. A planilha de resultados, mais uma vez, o Edu já mencionou, todo mês a gente coloca qual que é a geração de caixa dos projetos e ela vem aumentando. Então não houve ainda esse impacto caixa. A gente acredita que haverá soluções para isso. No longo prazo, a solução de fato técnica é conseguir construir mais linhas de transmissão, é reforçar o sistema de escoamento da transmissão e possivelmente colocação de baterias, né, para fazer principalmente nas solares, né, armazenagem de energia nos momentos durante o dia e nos momentos de pico, que é justamente onde o Brasil está com alguma deficiência, né, com uma necessidade maior ali de rampa, usar as baterias para isso, mas isso tem que ser aprovado do ponto de vista do regulador. Então, assim, de curtailment, pessoal, teve muita dúvida. Eu não sei se com isso assim, a gente consegue Eu ia passar um pouco para falar vocês aqui, da Túlio, nossa até visão. te interrompendo, desculpa, a gente, Fala, João. como você falou, foram mais de quase 100 perguntas aqui. Eu diria até que eu fiz um levantamento aqui, quase 70% tem a ver com curtailment e guidance, né, do fundo, que acho que são os 2 temas que permearam aqui as principais perguntas. Acho que até para a gente facilitar aqui, de repente,
acho que a gente passou bem sobre curtailment já, né? Tanto o Túlio quanto o Edu. Acho que se alguém ficar com alguma dúvida ainda, pode mandar um e-mail para a gente sobre esse tema especificamente. Acho que guidance a gente já passou também, não sei se você quer reforçar algum ponto, Túlio, também. E a gente passa aqui por perguntas, talvez não sejam diferentes desses dois temas, que eu acho que são os dois principais, talvez, mas que acho que a gente conseguiu passar bem. E, cara, ficando com alguma dúvida ainda do que a gente passou, acho que pode entrar em contato com a gente, né? Não sei se João, prefere só seguir assim. aproveitar, desculpa, só aproveitar aqui do curtailment, que eu acho que tem dois outros pontos relevantes que eu vi aqui nas perguntas, não queria deixar de responder. Um deles é com relação à indenização, né? A gente já falou algumas vezes aqui nos relatórios que quando a gente comprou os ativos Vilacre 1 e Vilacre 2, a gente já tinha visto o curtailment acontecer. A gente não achava que ele ia aumentar nesse ano, né, entre 23 e 24, como ele aconteceu. Mas a gente conseguiu negociar uma indenização para determinados níveis de curtailment. Como que a gente dimensionou essa indenização? A gente pegou a média de curtailment no ano passado, multiplicou por 150% e a gente colocou essa proteção até novembro de 26. Então, a gente tem 3 anos, né, depois da nossa aquisição, mais ou menos, de proteções de curtailment em níveis diferentes entre Vilacre 1 e Vilacre 2. Tá? Então, um dos ativos a gente tem 7% por ano, então 7% por ano ou 21% de uma geração estariam protegidos, né, 7 vezes 3, e no outro ativo 5% por ano ou 15% da geração. Então, num cenário em que a gente tenha o curtailment impactando caixa, a gente tem um direito de regresso em parte, né, e depende do nível de caixa que foi impactado. Falei, por exemplo, que a gente está na média de 16% esse ano. Se não tiver nada no ano que vem, nada no outro, e a gente tiver 100% desse curtailment impactando caixa hoje, a gente tem direito a ser 100% compensado num ativo e quase 100% compensado no outro. Então, isso entra como uma questão da indenização aí que vocês perguntaram, acho que é relevante aqui a gente abrir. O segundo é com relação a distribuições, né? Teve uma pergunta aqui que é o que vocês estão provisionando contabilmente, o que vocês estão segurando de caixa nos ativos se essa contabilidade for de fato baixada, se essa provisão for cobrada via caixa. Isso é um cuidado que a gente tem no dia a dia, tá, dos ativos. Não sei se vocês, no início da apresentação, comentei que os dois ativos anunciaram 40 milhões de dividendos e pagaram 36. Esses 4 milhões de diferença vêm de Vilacre 2, que a gente está segurando um pouquinho para ver quando que o mandado de segurança sai, para a gente ganhar esse conforto de subir, para não eventualmente ficar exposto desnecessariamente, por maior que seja a nossa confiança aqui na causa protetiva judicial, tá? Então, não quero me estender muito mais, mas acho que são perguntas relevantes aí que foram questionadas, acho que vale a pena a gente trazer. Boa, Edu, obrigado. Bom, Túlio, não sei se quer passar também sobre o guidance, já passou, já se estendeu bem sobre esse tema também, mas acho que vale reforçar de Sim. novo aqui, né, que é uma questão que muita gente pergunta. Não, ótimo. Eu acho que realmente é o que você fez ali, a visão de 70% ter sido sobre curtailment. Eu diria que 20 devem ter sido aí sobre praticamente o guidance e dividendos, e taxa interna de retorno, João, e uma parte ali, 10% dúvidas gerais. Pessoal, depois o que eu acho que a gente se compromete a fazer? A dar uma olhada, se algo não for respondido, a gente talvez entra em contato pelo canal do RI, a gente responde de novo, né? A demanda aqui foi muito grande hoje pelo evento de ontem, e a gente entende isso, então total transparência, total abertura aqui das informações que a gente sempre faz, inclusive há uma intenção de que a gente abra cada vez mais para passar essa confiança de que não tem nada a ser escondido. Acho que em relação à guidance, né, do evento que aconteceu ontem, além do curtailment, houve outros problemas, né? Se a gente olhar a frustração do dividendo que esse outro fundo apresentou para o ano seguinte, mais ou menos 25% se deu ao curtailment. O restante, pessoal, eram problemas que eles tinham de eventualmente algum desastre lá que teve nas linhas de transmissão do Rio Grande do Sul. Eu acho que teve um endividamento dentro de uma empresa que eles tinham de ação preferencial resgatável, ou seja, esses problemas que aconteceram lá, ou seja, a analogia que está sendo feita entre o problema específico desse fundo e o nosso, não existe. A única coisa em comum que a gente tem é o curtailment e premissas macro, né, que de fato foi aquilo que eu mencionei. Se há uma inflação maior, o nosso fundo todo é indexado à inflação, tanto as receitas, né, são IPCA+, os endividamentos também são dados em IPCA+, nós não temos dívida CDI, teve pergunta aqui a respeito disso também, então assim, o aumento do Selic não impacta nos nossos endividamentos, e essa
esse questionamento a respeito também de se há alguma alavancagem no nível do fundo, a resposta é não, pessoal. A única alavancagem que a gente já fez até então, adicionalmente, né, ao que existe dentro dos ativos, né, lembrando, todas as SPS elas têm alavancagem. Tem dívidas de BNB, tem debêntures incentivadas, mas em alavancagem no nível de holding, uma alavancagem extraordinária, alguma coisa que a gente tenha feito para aquisição de ativo, nós já fizemos no passado, na Orion, há muito tempo, para comprar os ativos de BR1 e 3 e foi quitado exatamente esse ano. Você se lembra que o nosso use of proceeds, quando a gente fez a captação agora no primeiro trimestre desse ano, uma parcela era para aquisição dos ativos de Vila Acre, que o Edu mencionou que nós compramos em dezembro de 2023, uma parcela era para a gente pré-pagar a dívida da Orion, que era um pouco acima ali de 100 milhões de reais. Essa dívida já foi pré-paga. Então não há nada que frustraria os nossos dividendos se eles subirem das SPS para as holdings de tiver alguma dívida intermediária. A gente tem dívida, por exemplo, na holding de LC, na holding de RT1, mas são debêntures incentivadas, são debêntures que foram estruturadas para fazer CAPEX de projeto, não para fazer endividamento para comprar novos projetos. Não era um acquisition finance, tá? Não era uma ação preferencial resgatável, uma mezanino. Então, deixando claro, nós não temos endividamento no nível do fundo ou em dívidas que atrapalham a distribuição dos dividendos quando eles sobem das SPS, a não ser, de novo, RT1 e LC, que são debêntures 12431, que já são há muito tempo já do nosso portfólio e que não foram usadas para alavancagem do fundo. Foram usadas essa alavancagem para fazer CAPEX de projeto. Então, acho que essas diferenças são importantes. Em termos de guidance, foi o que nós mencionamos, pessoal. Esse ano está permanecido R$ 1 por mês por cota. A gente pretende, estamos estudando essa abertura de um pouco mais de prazo. Lembrando que quanto mais prazo, maior a incerteza. Todo mundo sempre pergunta aqui, pô, dá um guidance até 2030. Podemos até fazer isso, mas com um nível de incerteza muito grande, porque aí a dinâmica do fundo também muda. Quando a gente faz ofertas do fundo, a gente tem novos investimentos que podem aumentar dividendos, ou que pode ter uma fase ali de curva de banheira, né, que pode estar um pouco mais alavancado, ou seja, tem menos dividendo no início, mas a dinâmica sempre que a gente impõe é aquela tese de não colocar ativos para dentro que destruam valor para os nossos cotistas. Teve até uma pergunta aqui que me chamou a atenção, se a gente faria algum tipo de alocação, dado que agora o fundo está PCA mais 13, PCA mais 13,5, abaixo desse valor. Pessoal, só lembrando, né? São dois momentos bastante distintos. Quando a oferta foi feita, o nosso custo de oportunidade não era esse. Então, nós captamos dinheiro, houve uma diluição do fundo, mas no momento onde a gente estava buscando ativos IPCA mais 11, IPCA mais 12. Então, se a gente faz uma alocação agora, como a gente fez recentemente em Coremas, IPCA mais 12, se a gente faz uma operação agora no próximo mês, IPCA mais 13, não é que a gente está destruindo valor, são conceitos diferentes. Agora, no momento em que a oferta é realizada, se a gente fizesse uma oferta hoje, a gente teria que olhar assim para essa taxa interna de retorno, a gente teria que olhar assim para a emissão, preço de emissão que as cotas estão sendo feitas, tá? Então, só para a gente não confundir tanto esses conceitos, que, de novo, isso é um mantra nosso, vocês sempre vão ver a gente defendendo isso, que a gente só compra ativos para o fundo que gerem valor e que tenham esse fit, né, que tenham esse perfil adequado ao nosso mandato. Perfis de ativos já um pouco mais maduros, que tenham a capacidade de distribuir dividendos. Então, a gente quer dizer para vocês é isso. O ano que vem, a gente inclusive colocou no material, a gente tem colocado nos nossos relatórios mensais o R$ 14 por cota, é 1,17 por mês que a gente teria ao longo do ano que vem, mas a partir de janeiro a gente vai abrir 2026, que é o que a gente sempre faz, e a gente pretende abrir também 2027, dando talvez ranges para vocês que deem mais conforto, até para a gente também ter um pouco mais de conforto e falar, pô, dá para pagar R$ 1 por mês. A conta é justamente esta, pessoal, já estou adiantando um pouco o tema. A gente consegue a princípio, a mensagem, pela análise que foi feita aqui, rodando sensibilidades de curtailment, de uma série de outras premissas de inflação, que a gente tem capacidade de pagar nos próximos 3 anos esse R$ 1 por mês por cota. Então, tentando trazer um pouco para vocês esse guidance um pouco mais longo do que normalmente a gente faz, para dar conforto. Eu acho que o momento exige isso, essa necessidade de vocês terem mais transparência ainda do que a gente tem, esse cuidado. Mas, de novo, eu acho que hoje foi um pouco atípico pela quantidade de perguntas. Vamos fazer esse trabalho, João, acho que em conjunto aqui com o time de RI, do que de fato talvez não tenha sido respondido. Eu insisto, se você tiver alguma dúvida que não tenha ficado clara, grande parte dos assessores tem meu telefone, até alguns investidores também finais têm o telefone aqui do time, pode mandar mensagem através do canal do RI também, nosso e-mail. Mas eu acho que, assim, a gente cobriu aí a grande parte dos temas, tá, pessoal? Fala, Edu, você ia falar algo? Não, só ia comentar uma pergunta aqui que aí não é de curtailment, só para a gente falar que ela da alteração da tributação das transmissoras. Eu vi umas 2, 3 perguntas aqui sobre mudança de interpretação de lucro presumido, só para responder rápido aqui, pessoal. E aí botando todo mundo na mesma página. Recentemente teve uma circular aí da Receita, um ofício
de alteração de uma interpretação da alíquota de presunção do imposto de renda e contribuição social das transmissoras, que aumentaria o imposto de renda e contribuição social implícito de 3% para 5%, tá? Isso foi a notícia que saiu, que é da onde vieram essas perguntas. Hoje, a gente não enxerga isso vingando para as transmissoras existentes. A gente acha que, para as transmissoras que começarem a operar agora, para frente, a gente acha que vai ser mais difícil de defender uma não tributação nesse sentido. A gente tem inúmeros casos de transmissoras que estão judicializando esse caso. A gente também está estudando fazer a mesma coisa, tá? Por enquanto, a gente não está alterando a alíquota aqui de presunção e de recolhimento de imposto, e a gente entende que a perspectiva aqui de médio e longo prazo, por hora, continua essa, ainda que a gente precise questionar isso, tá? Como as outras também estão fazendo. Boa, Edu. Obrigado. Bom, pessoal, não sei se vocês têm mais algum ponto aí, acho que a gente já pode caminhar aqui para o encerramento da live. Só reforçar aqui, antes de passar a palavra para o Túlio, nosso e-mail é ri@spaasset.com.br. Ficando qualquer dúvida, a gente vai responder. Todos os e-mails que chegam na caixa a gente responde. De novo aqui, pedindo desculpa aqui pela mudança de última hora, mas acho que a gente conseguiu atender bem aqui. Foram 300 pessoas no link do Zoom que foi criado depois das 10 horas, em função da instabilidade que a gente teve na plataforma original ali. Então, agradecer aqui a presença de todos e dizer que a gente está 100% à disposição, que uma ideia aqui é não ter pergunta sem resposta. A gente tentar ser o mais transparente possível aqui para todos os cotistas. Obrigado, João. É exatamente essa mensagem final que eu gostaria de passar, de agradecer pela confiança. Algumas pessoas mandaram aqui também agradecendo a transparência. A gente preza muito por isso, pessoal. A gente tem dinheiro aqui, o Skin in the Game junto com vocês. É uma estratégia que a gente olha para o longo prazo. A gente quer ter muito mais ofertas, a gente quer fazer um trabalho em que vocês fiquem satisfeitos. É óbvio que quando a gente vê a cota caindo, a gente fica chateado. Muitas vezes não pode ser imputado somente a nossa gestão, porque são problemas macro. Muitas vezes o que tem acontecido recentemente é mais isso, inclusive, né? São efeitos exógenos aqui, macroeconômicos, de abertura de NTNB, mas a gente está 100% à disposição. Fiquem aqui à vontade para entrar em contato. Mais uma vez, de novo, obrigado aqui pela confiança e sucesso para todos vocês nos investimentos, que a gente tem aí bons frutos, bons dividendos pela frente. Um abraço, muito obrigado, bom dia.